Senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, como você já sabe, sexta-feira, dia de fazermos aqui o panorama da semana, tudo o que se passou durante esta semana. Como você sabe, já no início da semana eu referi para você que esta semana tínhamos feriado aqui em Portugal, quarta e quinta-feira, e que eu provavelmente esta semana não realizaria nenhuma operação. Pois tal como dito, foi exatamente o que eu fiz, ou seja, esta semana efetivamente não operei, não realizei nenhuma operação. Até porque, como nós havíamos falado, na quarta-feira você lembra que tínhamos aqui a Reserva Federal Americana, e isso até lá, eu deixei bem claro no vídeo, que o mercado não deveria sofrer grandes alterações até a data da Reserva Federal e que posteriormente provavelmente assistiríamos a alguma manifestação do sentimento do investidor em relação ao que sairia da Reserva Federal Americana. Pois então, qual e tal, foi exatamente o que aconteceu, como os senhores podem ver aqui. No nosso, como sempre, começamos aqui pelo SP500, não é? Então, você já sabe, o SP500, pai de todos os índices, por onde eu sempre começo, ou seja, a minha rotina de análise é sempre a mesma. Então, o que temos aqui? Conforme havíamos falado, efetivamente o SP500 manteve-se aqui nesta zona, que eu havia falado na segunda-feira à noite, e veio realmente a mostrar alguma movimentação após a reunião da Reserva Federal. O que saiu de lá? Não saiu nada para além daquilo que era expectável sair. As taxas de juros mantiveram-se inalteradas e o que o presidente da Reserva Federal falou foi que exatamente que o Fed está preparado para atender todas as necessidades do mercado, ou seja, tudo aquilo que seja necessário ser feito para que o mercado permaneça ou ganhe alguma recuperação face a todos esses acontecimentos do Covid-19. Mas isso, na verdade, não trouxe assim uma grande tranquilidade aos mercados. Como você sabe, vínhamos aqui com o Nasdaq já em máximos históricos e os demais índices já num novo paradigma altista. O que aconteceu aqui depois da reunião da Reserva Federal, então? O que aconteceu foi justamente aqui esta vela que você pode ver aqui, esta vela aqui de quarta-feira, onde já o mercado na quarta-feira, no final da sessão, já terminou exatamente aqui em mínimos dos últimos dias. E isso fez o quê? Trouxe depois aqui um sentimento até negativo ao mercado e, como sempre, ontem era quinta-feira, o mercado também novamente encerrou em mínimos. E hoje o que nós assistimos aqui? Assistimos justamente essa movimentação toda que você está vendo aqui, nestas velas altistas. Ou seja, vamos aqui ver isso direitinho. Então ontem já, na abertura do mercado, o mercado já manifestou aqui alguma força, aparentemente uma força compradora, não é? Mas o que tivemos aqui? Justamente vejam aquilo, eu quero aqui falar sobre uma coisa que eu sempre comento com você. Veja que aqui nós temos o Fibo, esse que você está vendo aqui em destaque. Nós temos o Fibo aqui entre os máximos e os mínimos que fez então aqui na quinta-feira. Veja onde chegou o preço hoje, depois da abertura do mercado americano. Chegou exatamente à zona dos 38,2 de Fibo. Lembra que eu sempre falo para você que quando não consegue romper a zona dos 38,2 de Fibo, existe uma grande probabilidade que faça mínimos por baixo dos mínimos anteriores, ou se for ao contrário, se for um Fibo altista, que faça máximos por cima dos últimos máximos. O que nós estamos assistindo aqui é exatamente isso. Veja, são 19 horas aqui, falta ainda 2 horas para o fechamento do mercado. Então o que você vê é que o mercado já fez novos mínimos aqui. O que mudou nesta semana, efetivamente? Vejam os senhores que, em termos de fundamentação, não alterou nada. Permanecemos com a mesma fundamentação, ou seja, os dados econômicos são maus. O que tem acontecido é o que eu tenho falado constantemente. Ou seja,
o dado é mau, mas ele é melhor do que o previsto. E sendo melhor do que o previsto, o mercado encara isso ou olha isso como uma possível recuperação, principalmente o investidor minorista, que é o que tem menos conhecimento do mercado. Então, o que eu quero falar para você aqui? O que aconteceu de interessante? Eu hoje, quando olhei para os mercados aqui, até estive justamente para fazer uma entrada aqui nesta vela. Por quê? Eu sempre digo também para você, não é que há determinadas situações que não são regras, mas que são padrões que se repetem. E como a gente sempre observa o mercado e nos movemos, na verdade, conforme o sentimento do mercado. Estava ali os 38,2 de FIBO, caracteristicamente, como eu sempre falo para você, que as terças-feiras costumam ser dias positivos, que isso não é uma regra, mas que repete-se muitas vezes. Da mesma forma acontece às sextas-feiras. Quando na quinta-feira o mercado termina em mínimos, isso quer dizer que, por mais que haja uma recuperação, sempre na sexta-feira o mercado termina em mínimos. E eu já falei isso para você outras vezes. E quando termina em máximo na quinta, normalmente na sexta terminamos a semana também em máximo. Ou seja, a quinta-feira normalmente é um reflexo daquilo que vai se passar na sexta-feira. O que estamos assistindo aqui? E o que tem de especial aqui nesta semana? Apesar de eu não ter operado, ou seja, passei uma semana aqui sem fazer nenhum rendimento, mas como eu disse para você, todo esse movimento que passou aqui, esse movimento baixista, poderia também ter sido um movimento altista, porque você sabe que no mercado não há certezas, há probabilidades. E eu disse para você já no início da semana que a movimentação do mercado é que nos traria aqui justamente a representatividade do que podemos ter daqui para frente. E isso que era o importante nesta semana. E daqui então o que nós tiramos? E por isso, só para finalizar então essa parte, na verdade, é que por que eu não resolvi operar? Justamente porque num momento de indecisão, como havia o feriado e tal, e a gente também precisa descansar. Isso é uma coisa que você também tem que se habituar. Você não pode estar sempre ligado no mercado, porque senão você não faz outra coisa. Você vive com o telefone na mão, olhando se o mercado está subindo, se o mercado está descendo, o que aconteceu, o que deixou de acontecer e tal. Ou seja, você perde qualidade de vida. E na verdade não é isso que te faz ter sucesso. Com o passar dos anos você vai aprender que o que te traz sucesso são outras coisas. Não é o estar a olhar para o mercado o tempo inteiro. Não é isso que faz de você melhor. Não é isso que te faz vencedor. O que te faz vencedor é entender como todo o sistema funciona. E isso eu já falei, já repeti para você algumas vezes. E que você deve operar quando vale a pena operar. Então você pode estar olhando para isso aqui agora e dizer, bah, mas o gajo aqui tá maluco, não é? Porque dizer que não vale a pena operar, olha o baita movimento que o mercado fez. Exatamente. Depois que tudo aconteceu e você olha para aqui, é fácil. Não é? Depois que você viu o que se passou, você pode dizer, não, realmente valia a pena operar. Mas, quando nós estávamos aqui no início da semana, quando você estava vendo o gráfico, dessa forma que aqui está, você ia dizer o que para mim? Vale a pena operar ou não vale operar? Sabendo que você tinha reunião e que isso tanto podia fazer um movimento agressivo para cima como fazer um movimento agressivo para baixo. Na verdade, se não fossem os feriados aqui de quarta e quinta-feira, eu teria aproveitado também esse movimento. É óbvio que, com o sinal que o mercado nos deu aqui na quarta-feira, né, seria lógico ou óbvio aqui buscar uma entrada curta para tentar aproveitar todo esse movimento. O que nós vemos aqui agora é justamente que o mercado parece-me que quer recuperar nesta zona. E eu até disse para você que o mais interessante, ou o que poderia vir a ser mais interessante esta semana, é aguardar um momento de correção para que nós pudéssemos voltar a entrar no mercado em posições longas. Então isso que eu quero falar com você. O que aconteceu aqui? O que são essas três velas? Aparentemente, não é? Quando nós olhamos para aqui e vemos, isso aqui foi o pessoal que comprou, ou algumas posições curtas que vieram lá de cima que se fecharam aqui. Você sabe que eu venho falando com você constantemente sobre esse dado que aqui está, a análise do mercado. Então vamos lá ver. Vejam os senhores aqui que
eu algumas vezes mostrei para os senhores que tínhamos aqui 75%, 76% de posições curtas aqui no SP500. Chegamos a ter 75,6% de máximo. Andamos numa média de 73,6%. Hoje o que temos aqui? 60,8%. Interessante, não é? Aí você pode perguntar assim para mim, tá, Eugênio, mas o que isso quer dizer? Bom, eu espero que você já saiba o que isso quer dizer. E se você se perguntou, então eu vou te explicar novamente aqui o que isso quer dizer. Veja que no Nasdaq nós já estamos aqui com 50,49. No Dow Jones, 48, ou seja, já temos mais posições longas no Dow Jones do que temos posições curtas. Veja bem o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui no SP500 é que reduziram-se drasticamente as posições curtas, ou seja, mais de 10% das posições que estavam curtas aqui foram fechadas. E uma coisa interessante que eu quero dizer para você é o seguinte, eu hoje de manhã, quando olhei para isso aqui, eram umas 10h30, 11 horas da manhã, estava em 58, nem sequer estava aqui em 61. Estava em 58, 57 e qualquer coisa estava aqui. E esse montante aumentou justamente por quê? Porque depois, quando abriu o mercado aqui americano, muitos aqui day traders entraram com posições curtas aqui para aproveitar esse movimento face que estávamos nos 38,2 de Fibo, uma zona de resistência anterior aqui, suporte e anterior resistência aqui, e foi então essas pessoas que aproveitaram esse movimento. Mas o essencial que eu quero que você veja aqui é isso aqui, ó. Essas três velas que estão aqui, que demonstram para nós o quê? Que essa redução que houve aqui foram esse movimento que aconteceu aqui. Ou seja, nós estamos então agora num outro paradigma. Veja bem o que aconteceu. Uma vez que nós estamos aqui já numa situação de normalidade, certo? 60, 40 é o normal. Acima de 63% ou 64% é o que começa a nos chamar a atenção em termos de posicionamento no mercado. Até 63%, 64% é normal. Num determinado momento o mercado está mais posicionado para um lado ou mais posicionado para o outro. E aqui o que nós vemos agora? Vamos olhar aqui para outros. Olha o DAX. Temos aqui só 49% de posições curtas alocadas no DAX. Já temos mais posições longas do que temos posições curtas. E isso significa o quê? Significa que para a próxima semana nós podemos ter aqui excelentes oportunidades de voltar a entrar em longo nesses índices. Em todos os índices. Em especial, a depender de como o dia vai encerrar hoje. E eu até quero deixar aqui depois algumas indicações do que isso realmente poderá, ou seja, quais serão os níveis que poderão ser interessantes para nós. Vejam que se passar o fim de semana sem nenhum acontecimento extraordinário, ou seja, o que é extraordinário? Aquilo que foge ao nosso conhecimento. Em termos de calendário, não temos nada previsto aqui para o fim de semana que poderia vir a alterar o mercado. Não temos reuniões de Ecofin, não temos nada aqui que poderia alterar o mercado. Ou seja, vamos depender aqui única e exclusivamente o quê? De algum evento que poderia acontecer, algo estranho que pudesse vir a fazer com que os mercados, na verdade, tivessem um sentimento diferente. Caso contrário, a minha opinião, e isto, como eu digo sempre, não é uma recomendação de investimento. É apenas a minha opinião, é aquilo que eu vejo do mercado. Apesar dos dados econômicos serem maus, aquilo que eu tenho dito para você. O fundamento vai se refletir, não é? Refletiu-se aqui os fundamentos. O que acontece? Todo aquele pessoal que ainda não tinha fechado as posições curtas aproveitou que o mercado voltou a baixar aqui para se livrar dessas posições curtas. Por quê? Porque eles perceberam aquilo que há muito tempo eu venho falando para você.
Há quanto tempo eu venho falando para você? O fundamento do mercado é mau, mas o paradigma está fazendo com que o mercado suba. E essas pessoas que continuaram, sentaram em cima da sua razão, e isso é um exemplo que eu quero que você entenda, que você não pode sentar em cima da tua razão. Você pode ter razão. E se você dizia assim, não, mas o fundamento é mau, o mercado tem que afundar, tem que cair. Não adianta você ter razão e perder dinheiro. Você tem que olhar para aquilo que o mercado te fala, para aquilo que você consegue ver aqui. E quando eu digo para você que você tem que ver o que 85% das pessoas não veem, é isso que eu tento mostrar para você todos os dias aqui com esses vídeos. Então veja, toda essa galera que estava posicionada a curto, aqui no SP500, desde aqui de cima, de alguma região aqui, que não fechou essas posições quando o índice estava aqui por baixo, acreditando que pelos fundamentos o mercado ia continuar a afundar e era o correto que o mercado continuasse a afundar. Só que o mercado não afundou e eles foram segurando as posições. E por isso, quando nós vínhamos aqui na análise do mercado, nós víamos aqui 75% de posições curtas. Então o que aconteceu aqui? Quando o mercado voltou aqui embaixo agora, o que essas pessoas fizeram? Aproveitaram para se salvar, como eu falo sempre. Se salvaram das posições curtas. Então imagina só, quanto ele poupou daqui até aqui, ele poupou 7%. Ou seja, imaginemos que ele poderia, se ele fechasse aqui, né, vamos dizer que ele tinha aberto a posição mais lá em cima. Então, em vez de ganhar 10%, ele estava ganhando só 2%. O que aconteceu? Quando ele fechou aqui embaixo, ele foi buscar mais 7%. Então, ele terminou ganhando os 10% que ele estava ganhando anteriormente. E o que ele fez? Ele aproveitou para se salvar. Ele aproveitou esse movimento corretivo que você está vendo aqui no mercado para se salvar. Eu vou tirar esse fibo daqui, porque nós já falamos dele, para que fique mais claro, para que você possa ver aqui. E, aliás, já quero pedir desculpa, porque às vezes fica alguma coisa por trás aqui da câmera e eu, às vezes, estou tão concentrado aqui que nem olho aqui para o lado. Você vê que eu estou sempre olhando ou para esse lado ou para esse lado. Porque aqui eu tenho também o mercado aberto e aqui tenho a tela onde eu vejo aquilo que estou mostrando para você. Então, por isso eu estou sempre olhando para ambos os lados. Então, veja que o pessoal aproveitou aqui esse momento para se salvar. Certo? E aqui o pessoal então aproveitou os 38,2 de Fibo para voltar até aqui. Então isso significa o quê? Que poderemos voltar a ter aqui dias altistas. Veja, isso não é uma certeza. Isto são probabilidades. Isso que eu estou mostrando para você é aquilo que eu quero que você entenda, aquilo que você precisa ver no mercado. Certo? Porque nós precisamos interpretar o que está acontecendo. E eu sempre digo, o mercado te dá sinais, não é? Estão aí os sinais. Os fundamentos, nós interpretamos os fundamentos e você sabe que... Por que os dados são um pouco melhores? Nós esperamos que seja um determinado dado econômico tenha um valor X e na verdade sai menos do que X. Por quê? Porque nós tivemos a reabertura econômica, é normal que esses dados saiam um pouco melhores. Mas... até que eles voltem para um patamar sustentável, isso vai demorar. E isso não quer dizer que o mercado daqui para frente não volte a subir. Aí você pode dizer assim para mim, tá, Eugênio, mas então o fundamento não adianta de nada. Adianta sim, porque o fundamento vai se refletir. E vai chegar um momento em que todo o fundamento, toda a fundamentação do mercado vai se refletir. Nesse momento, o que tem acontecido? Tudo isso que eu tenho explicado para você. Vejam que os grandes investidores, aqui pessoas com conhecimento, estavam posicionados a curto e resolveram sair por quê? Por causa disso que eu venho falando para você já há 3 semanas. Então, isso até me deixa feliz, porque eu vejo que eu consigo realmente estar na frente, consigo antecipar o sentimento e o movimento.
Por quê? Porque eu não estive posicionado, nós não estivemos posicionados. Você que está comigo, você não esteve posicionado. Muito pelo contrário, você entrou, saiu e você ganhou dinheiro. Aliás, tenho recebido aqui e-mails e comentários de pessoas que têm conseguido fazer rendimentos espetaculares. E isso me deixa muito feliz e quero dizer que todos vocês estão de parabéns. Então, senhores, para que nós não nos estendamos muito, em termos de movimento para a próxima semana, o que nós podemos esperar é que realmente aconteça isso. Ou seja, SP500 fechando por cima dos 3.000 pontos, que é onde nós estamos agora, possivelmente o mercado deverá fechar aqui. Até pelo horário que nós estamos, 7h30, o mercado deverá fechar nessa zona. Não acredito que feche muito aqui por cima, mas também não acredito que feche em mínimos. Tudo é possível, pode acontecer. Mas ao que eu vejo aqui nesse movimento é que, como eu disse, as pessoas aproveitaram para se salvar das suas posições curtas que estavam abertas e aumentar os seus ganhos ou diminuir os seus prejuízos. Os day traders entraram aqui para aproveitar a movimentação do mercado. E agora o que é esta vela aqui? O pessoal está fechando já as posições para encerrar a semana. Então não deveremos ter aqui pessoas a entrarem em curto. Por quê? Porque você já viu que o sentimento do mercado, olha aqui, já baixou para 61. Viu só? Quando nós começamos a falar, quanto estava? 61,2, não é? Já estamos no 61. Quando encerrar o mercado, vamos ver como é que vai estar isso aqui. É possível que estejamos de volta aqui no 58, como eu falei para você. Interessante, não é? Muito interessante. Isso é uma coisa realmente muito legal no mercado. Então, SP500, fechando por cima dos 3.000 pontos, nos dá um indicativo bastante satisfatório de que o mercado deverá permanecer nesta tendência altista. E então, o que teríamos aqui? Teríamos um falso breakout da nossa linha de suporte que vem desde aqui dos mínimos, passando aqui pelo nosso meio, onde está o nosso Fibo, e então teríamos aqui um falso breakout. Veja que, além de tudo, estamos aqui numa zona de anterior resistência, suporte, e que estamos aqui, além de tudo, ó, próximos, mesmo muito próximos da média de 200 dias. Poderá até no início da semana o mercado abrir aqui, talvez ainda vir um pouquinho mais abaixo, para depois continuar o movimento altista. Vamos ver como vai fechar, como eu disse para você, e o que vai acontecer durante o fim de semana. E isso replica-se, tá aqui, Dow Jones, exatamente uma cópia fiel. Por isso que eu digo para você que o SP500 é o pai de todos os índices. Se você comparar, você vai ver que todos sofrem o contágio do SP500. Então, se você analisar qualquer índice e depois analisar o SP500 e der uma de divergente, alguma coisa não está certo. Alguma das duas análises não está batendo corretamente, ok? Nasdaq. Diga-me você, é uma réplica autêntica ou não é? Olha aqui também o que aconteceu. Baixa. Olha aqui onde é que está os 38,2 de Fibo. Zona de anterior suporte. Se formos buscar mais para trás aqui, você vai ver que, apesar de que os nossos máximos históricos estão aqui, então veja, os 38,2 como funcionou direitinho. Fez mínimos aqui por baixo dos mínimos anteriores. Então, o fechamento do SP500, como eu disse para você, é o que vai determinar realmente. Eu até penso que o Nasdaq deva fechar aqui, mais ou menos nos mínimos de ontem, ou aproximadamente na zona também que está. Em relação aos índices europeus, vamos lá, DAX. É uma réplica ou não é? Exatamente uma réplica do SP500. Ou seja, replica exatamente o mesmo movimento. Vamos pôr aqui um Fibo para nós fazer um tira-teima. Olha aqui onde é que está os 38,2 de Fibo.
corrigiu e olha aqui, DAX então, vou tirar o FIBO daqui para ficar mais clara a nossa análise. Vejam, tá aqui a zona dos 11.800 pontos, muito importante para o DAX, fechar o dia acima dos 11.800 pontos. Ou seja, é uma zona de suporte, resistência, ou seja, uma zona importante. Então, um fechamento acima de 11.800 pontos no DAX é uma zona que nos dá uma segurança a mais de que, não se alterando as demais situações, o mercado venha a reagir positivamente na próxima semana. Ou seja, teríamos aqui um risco baixo em assumir uma posição longa com stops por baixo desta zona e um take profit bastante avantajado. Vamos dizer que se fôssemos a partir daqui estaríamos a falar em 8%. Temos tudo para ter uma semana realmente bastante promissora na próxima semana. Vamos ver o que vai acontecer. Da mesma forma, isso repete-se. Está aqui. O CAC 40, que é o índice francês, uma cópia também autêntica do SP500, é óbvio que em menor proporção, mas também uma cópia fidedigna, e assim sucessivamente. O UK 100, que é um índice que eu também gosto, você sabe disso, está aqui o nosso FTSE 100, vejam, exatamente o mesmo movimento do SP500. E olha só que interessante, já está aqui acima dos 6.000 pontos, que era a zona importante aqui, que não fechasse abaixo dos 6.000 pontos o FTSE 100. Já vamos aqui no 6.078, ou seja, até é possível que termine ainda mais para cima aqui o FTSE 100. Temos aqui, pelo jeito, tá aqui de volta o SP500 com bastante força nesse momento. Olha, não duvido nada que não feche o dia ainda aqui numa situação interessante. Em relação aos pares cambiais, que eu quero falar com você aqui também, sobre os pares cambiais. Uma coisa interessante que eu vi aqui hoje e quero falar com você. Poderíamos ter aqui, tivemos um movimento bastante agressivo aqui do euro-dólar nessas últimas 4 horas. Havia identificado aqui a possibilidade de virmos a ter aqui um ombro cabeça a ombro que podia vir a trazer o euro-dólar mais aqui para baixo. Mas vejam o que aconteceu nessas últimas 4 horas, ou seja, rompeu definitivamente toda e qualquer possibilidade de que isso viesse aqui a acontecer, ou seja, a não ser que voltássemos rapidamente aqui para cima, toda esta figura que aqui temos, uma figura de possível, neste caso, continuação de tendência baixista, ficou invalidada. Então, olhando para o euro-dólar num gráfico diário, o que temos aqui? A nossa tendência principal no euro-dólar é uma tendência baixista, você sabe disso e nós temos falado disso também já há muitos dias. E para já mantém-se a nossa tendência baixista, está aqui que você pode ver já mais no longo prazo, mantém-se. Para já não temos alteração nenhuma. É possível que, muito embora tenhamos tido aqui o rompimento deste possível ombro cabeça a ombro aqui que eu te mostrei em 4 horas, vamos voltar aqui para as 4 horas, ou seja, já deixou de haver essa possibilidade de que este ombro cabeça a ombro aqui venha a se confirmar, mas a tendência baixista nesse caso predomina. Eu até vou tirar isso aqui daqui já, porque isso já não nos interessa mais para nada. Ou seja, tivemos aqui o rompimento então desta zona. Qual é a próxima zona aqui de suporte para o euro-dólar? Estaríamos a falar aqui nos 1,12, 1.1198, 1,12, onde é possível realmente que o euro-dólar venha
a fazer aqui por aqui novos mínimos. E se nesta área, se nesta zona ele não se mantiver, com certeza vamos vir aqui embaixo na nossa linha de suporte oblíqua, que é uma tendência secundária, que vem aqui desde o dia 15 de fevereiro. Perdão, desde o dia 17 de maio, não de fevereiro, de maio. Da mesma forma, vamos aqui então fazer a nossa prova real, como sempre. Eu sempre digo para você que você tem que olhar, não é, para o índice do dólar. Veja bem aqui, caso também estava assinalado aqui, o nosso ombro, cabeça, ombro, nesse caso invertido, que deixou de ter validade, porque com esse rompimento, com esse movimento brusco que houve aqui em razão da queda dos índices, não é? Sendo o dólar um ativo de refúgio, o que acontece quando os índices caem? O dólar aprecia-se. Se nós formos olhar para o ouro, garanto que o ouro também subiu. Vamos olhar para o ouro? Olha, até o ouro não subiu, manteve-se, ou seja, isso também nos dá um indicativo de que possivelmente a aversão ao risco se diminui. Porque se nós não vemos aqui um movimento de alta no ouro, é porque possivelmente o sentimento de risco também se diminuiu. Sendo que o ouro também é um ativo para se observar futuramente. Vamos ver qual é o movimento que o ouro vai fazer. Provavelmente teremos aqui uma lateralidade e poderemos vir a ter aqui também, quem sabe, um ombro, cabeça, ombro invertido, que daria um novo impulso no dólar futuramente. Coisa a vermos. Petróleo rompeu a nossa linha de suporte de mais curto prazo, mas mantém-se em uma zona de resistência, anterior resistência, anterior resistência, anterior resistência, que agora está a funcionar como suporte, ou seja, a zona dos 34, 35 dólares aqui por barril, que é uma zona onde possivelmente é possível que o petróleo ganhe novo impulso altista. Não sendo esta linha, vamos deixar ela para já por enquanto aqui e vamos ver, mas é possível que aqui o petróleo ganhe um novo impulso altista. Vamos voltar lá no dólar. Então aqui no dólar, o índice do dólar, o que tivemos aqui? Tivemos o rompimento também de uma linha de tendência de mais curto prazo. Veja que essa tendência terminou. Com este rompimento era possível que tivéssemos uma correção para ganhar um impulso. Não é que isso não possa vir a acontecer. O que mudou é que não temos aqui a figura do ombro, cabeça, ombro invertido. Sendo que está próximo de uma zona aqui de resistência interessante, onde poderá aqui sofrer também algum impacto significativo, sendo a zona aqui dos 97,50 uma zona importante até também para o índice do dólar. Depois podemos ter aqui também ainda uma outra linha que nos traria, possivelmente é possível que esse movimento se lateralize até aqui, a esta zona. Então, senhores, o que temos para hoje é isso. Essa semana, como eu disse, não tenho nada a reportar em termos de rendimento para os senhores, porque efetivamente foi uma semana que eu não operei. Mas também foi uma semana muito positiva, porque descansei, arejei a minha mente, a minha cabeça, já estou cheio de energia, com vontade de estar aqui novamente, de operar e de continuar nas minhas operações. Espero que a próxima semana seja uma semana altamente promissora, que nos traga grandes oportunidades para voltarmos a operar e continuarmos mantendo o nosso crescimento, tanto nos nossos rendimentos como nos nossos conhecimentos. Porque você sabe, os seus investimentos crescem à medida que você cresce.